E no vídeo de hoje do canal, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai ver vídeo sobre o quê? Sobre o São Paulo na final da Sul-Americana, é isso mesmo. O São Paulo está na final rumo a Córdoba, 1º de outubro, tem São Paulo e Independente Del Valle. Vamos ver reação de narrador, vamos ver análise e opinião. E vambora pro vídeo! As coisas que eu não acreditava na internet era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. De avançar a final da Copa Sul-Americana, com ele, Juliano Galopo. Juliano Galopo, jogador argentino, chega por ali, se posiciona. Se marcar, o São Paulo está na final da Sul-Americana, Fernandão. Juliano Galopo, contratação mais cara da história do São Paulo. Ele tem a bola da classificação nos pés. No gol, Renan. Deus te bendiga, Juliano. Deus te bendiga. Vamos, São Paulo. Galopo. Vai pra bola. Capricha, Galopo. Vale classificação. Vai lá. Correu. Foi pra bola. Bateu. É gol. É gol. É gol. Gol. São Paulo! Na final, o tricolor guerreiro com Galopo tá na final da Copa Sul-Americana. É gol do São Paulo no Morumbi. O São Paulo Futebol Clube, guerreiro com Juliano Galopo, manda pro fundo do gol. Tricolor, mais do que nunca na final, Marcão. Estamos classificados, porra! Deu São Paulo no drama, no sufoco, no coração, na fé de quem acreditava que tinha condições de buscar um resultado, na imposição física, no não desistir, e na sua torcida que embalou o time. Tem embalado o time sempre, né? Sempre, né? Quando jogou no Morumbi. Eu acho que todo esse ambiente empurrou o São Paulo para a classificação. Um São Paulo que taticamente não é brilhante, mas que consegue entregar tudo em campo e, mais uma vez, a partir disso, consegue passar contra um Atlético Goianiense que, é preciso pontuar, fez uma campanha histórica nessa Copa Sul-Americana. Não chegou, mas estar numa semifinal mostra uma evolução, porque se a gente olhar para 2 anos atrás, era um time que sequer conseguia permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É um segundo ano de Sul-Americana, é um segundo ano em que ele chega a uma semifinal perdendo nos pênaltis para um gigante, não só do Brasil, como do continente, que é o São Paulo. Então, muitos méritos, aplausos, mas é um time que precisa evoluir muito quando joga fora de casa, não tem muita personalidade para se impor diante de certas situações e sucumbiu diante de um time maior, de um clube maior, que é o São Paulo hoje, que acabou se impondo muito em função disso, né, dessa circunstância. Sobre questões táticas, técnicas, a gente vai debater ao longo do programa, mas eu acho que foi muita vitória do tamanho do São Paulo contra o tamanho do Atlético Goianiense. Vou destacar um cara que tem sido especial e hoje foi uma vitória com a cara de Patrick. O Patrick marca os 2 gols. O Patrick faz uma função importantíssima. Ele anulou o principal jogador do Atlético Goianiense. Marlon Freitas não conseguiu jogar, né? Ficou perdido na marcação de Reinaldo e Patrick, e quando tinha a bola, o Patrick encostava e, ao mesmo tempo, tinha força física para chegar na área sempre. O São Paulo, em todas as jogadas, tinha pelo menos 3 homens dentro da área, nos cruzamentos, e por isso, por essa superioridade numérica, o São Paulo consegue marcar os 2 gols e muito pela força, pela raça do Patrick. O Patrick simbolizou o que se pedia muito desse São Paulo. Um time com mais vibração, um time com mais fibra, um time mais direto. Hoje a gente não viu tanta elaboração do São Paulo. Foi um jogo mais objetivo e muito em função do que o Patrick faz em campo. É uma vitória merecida para o São Paulo e merecida pelo esforço, pela doação do Patrick. Saiu esgotado de campo, deu tudo que podia e para mim foi, se tem alguém para se exaltar, claro que tem o papel do Rogério, dos jogadores, o Galopo com a classe que bateu o pênalti, mas hoje esse herói, esse cara da classificação é o Patrick. E é esse o sentimento, o São Paulino sabe que as chances são muito pequenas no Maracanã. Então o São Paulo
precisa ser pragmático nesse momento. Tem um elenco que não é dos mais fartos, mas um elenco com qualidade suficiente para bater de frente com o Del Valle. Então é força total na Sul-Americana, mobilização total, e isso depende da instituição. A gente cobra muito, né? Foco dos jogadores. O jogador não pode perder o foco. Esse é o momento, reta final de temporada, é preciso cobrar também foco interno da diretoria, conselheiros, o São Paulo se mobilizar para essa final, e seria de bom tom, e até administrativamente falando, passar um recado de que reeleição, interesses da diretoria, isso está em segundo plano agora. O que deve prevalecer é a mobilização total para essa final contra o Del Valle. Eu acho assim, tem coisas, quer dizer, claro que o resultado no futebol acaba sendo sempre o mais importante para que venham os elogios ou as críticas. É evidente que o fato do São Paulo chegar numa final de Sul-Americana não significa que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo funcionando às mil maravilhas, mas especificamente por como aconteceu a história dessa classificação, eu acho que tem muita gente que pode ser elogiada, que deve ser elogiada. E essas pessoas, elas estão mais dentro de campo do que fora de campo. Então eu acho que o torcedor queria ver era a entrega desses caras, era o time jogando do jeito que jogou, e para ser bem sincero, eu acho que mesmo no momento que críticas do gênero surgiram, elas não eram justas, tá? Porque aí também é aquela coisa, o São Paulo até pela grandeza do clube e pelo momento que vive, né, de jejum de títulos e tudo mais, evidentemente as vitórias, mesmo que menores do que as que o clube espera ter, elas são supervalorizadas, mas acima de tudo, as derrotas geram uma crise e uma quantidade de críticas injustas muitas vezes, seja para o treinador, e eu acho que o Ceni foi muito mais criticado do que merecia ser, por algumas escolhas, por alguns momentos, por algumas derrotas, porque também é uma natureza nossa aqui de sempre olhar para o técnico e jogar a culpa nele. Então acho que ele foi mais criticado na temporada do que merecia, de maneira geral, pelas escolhas táticas, tá? Eu estou falando dessa parte. A direção, acho que, como disse o Breler, tem muita coisa para se discutir, então não quer dizer que chegar à final da Sul-Americana tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, mas hoje, de fato, o torcedor tem que estar feliz, porque o torcedor ele se preocupa, acima de tudo, antes de tudo, com o quanto os jogadores que vão a campo respeitam a camisa, né? O quanto os jogadores que vão a campo agem da maneira que eles, torcedores, agiriam se estivessem ali. Acho que nesse aspecto não tem muito realmente o que reclamar o torcedor do São Paulo, nem no jogo de hoje e nem em outros jogos em que essas críticas, para mim, foram um pouco exacerbadas, e isso tem muito a ver com o momento que o clube atravessa. O São Paulo não pode também contribuir para gerar essa atmosfera na Argentina? E esse é um clube que, mesmo encarecendo o ingresso nesse tipo de jogo, o torcedor abraçou do mesmo jeito. Houve protestos, reclamaram, mas os torcedores estão aí. Será que esse não é o momento de retribuir? O São Paulo fazer todo o esforço possível, até mesmo financeiro, para compensar o que esses torcedores têm entregado, para levar o máximo possível de torcedores? E aí, se precisar fretar avião, vamos fazer. Se precisar colocar a estrutura do clube à disposição, para torcidas do clube irem para a Argentina. Então esse é o momento de esforço total. E o São Paulo pode transformar o estádio de Córdoba no Morumbi, porque a torcida tem dimensão e tem abraçado o clube a ponto da gente imaginar uma invasão tricolor na Argentina. E aí depende muito de como o clube vai encarar. A gente vive um cenário de elitização do futebol sul-americano, com a final única, mas para mim esse é o momento, mesmo de um São Paulo que precisa fechar as contas, que tem dificuldades financeiras, uma dívida de 700 milhões de reais, um momento chave, depois de 10 anos, a chance de reconquistar a Sul-Americana, de fazer esse esforço e ajudar o torcedor a ir para a Argentina. Olha lá, você curtindo um pouco mais do ambiente, o torcedor São Paulino em êxtase depois da classificação. Dá pra dizer que o São Paulo viverá... o pessoal tá com sede. Paulo, enquanto o Pedro fazia o comentário dele, os 3 torcedores falaram: não, no Morumbi não tem jeito, no Morumbi não tem jeito. Exato. O São Paulo viverá o seu momento mais importante desde 2012. Quando venceu uma final continental, que foi exatamente o último título de maior relevância, o título da Sul-Americana em 2012. Ele voltou a ser campeão ano passado, ganhou o Campeonato Paulista, que não tem o peso, mas é um título, quebraram um jejum, e agora ele tá prestes aí a conquistar um título internacional, ou pelo menos está numa final. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe das qualidades do Independente Del Valle, é um clube que tem um padrão de jogo já há algum tempo, que sabe o que quer dentro de campo, e passou muito facilmente pela semifinal, com 6-0 no agregado, sobre o Melgar, que vem fazendo uma campanha histórica, que eliminou o Internacional, por exemplo. Então tem que se respeitar o adversário, mas é o São Paulo numa situação, de novo, de conquistar um título. E eu acho que também a gente precisa pontuar, dentro dessa simbiose toda entre torcida e time, o papel do Rogério Ceni nisso.
O Rogério como um canalizador dessa energia, porque ele é um ídolo da torcida da São Paulina. Mesmo que quando ele tenha voltado, né, tenha surgido ali algum pé atrás pela passagem dele pelo Flamengo, pelos elogios que ele fez no Flamengo, o título que ele conquistou lá, ele é um grande ídolo da torcida e ele consegue, assim, a virtude que ele tem, a gente viu muito disso hoje em campo, mas a gente tem visto em muitos jogos dessa temporada, São Paulo que sai atrás, que leva 2 gols e vai buscar empate, vai buscar com o Inter, vai buscar com o Goiás dentro de casa, tá difícil, vai buscar resultado. Ele tem conseguido conscientizar o time para o time dar o máximo em campo. Esse é o mérito. Eram até mais criticados do que elogiados pela torcida. Mas é que eu acho, Paulo, que assim, aí a função de técnico permite ao Rogério agir de uma maneira que talvez outros ídolos que passaram pelo São Paulo em outras posições não pudessem fazer. Tem tamanho, mais autonomia. É isso aí, porque esses caras tinham mais autonomia, esses caras... Não, eu tô dizendo assim, esses caras tinham mais autonomia no sentido de eu sei, você tá falando do Rogério. Liderança, é do Rogério, mas é que eu tô falando assim, que esses caras, diretores ou dirigentes e tal, né? Estamos falando do Raí, do Lugano, enfim, caras que passaram por ali, mas que de alguma maneira faziam parte da direção. E aí você tem que ter também uma certa postura para lidar ou para fazer críticas a quem está em cima. O treinador, e evidentemente sendo esse treinador o Rogério Ceni, e ó, aqui assim, eu assino embaixo tudo que o Eugênio falou, e você sabe, eu não mudo a minha opinião em relação ao Rogério por causa da... Não é porque chegou a final agora. Acho que a gente fez elogios ao Rogério aqui, mesmo em momentos de derrotas em que ele foi espinafrado, né, na mudança do jogo contra o Flamengo, na mudança daquela virada contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu achei absurdo o quanto se atribuiu ao Rogério. Fecha parênteses. Mas eu acho que o Rogério, como técnico, ele tem essa capacidade de falar de coisa. Então, quando ele vai reclamar, sei lá, da piscina... Evidentemente, não é qualquer técnico que chega no São Paulo e que vai reclamar da estrutura do clube, que a piscina está vazia há não sei quantos meses, né? Ele fez várias críticas. Horário de funcionamento de departamento médico. Ele fez a crítica do horário de funcionamento do departamento médico, da presença e saída de jogadores, dos horários de... São frases grandes. Mauro César Pereira. O Atlético Goianiense, de novo, tenta aprontar, faz a diferença em casa, mas aí foi atropelado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Na Sul-Americana agora o São Paulo passa. Dá pra dizer, Mauro, que time grande nessa situação sempre vai ser muito favorito? Eu sei que você me acha exagerado, mas um Atlético Goianiense não pode eliminar o São Paulo numa semifinal. É muito radical eu falar isso, até pelo time. Pode ter um time razoável, mas também não é um time pra surpreender time grande numa semifinal como essa. Claro, o São Paulo quase não passa. Mas era muito favorito o São Paulo. E outra, tem que se elogiar hoje a forma como o São Paulo jogou, porque foi melhor do que vem jogando? A grande questão do São Paulo é justamente essa falta de regularidade, né? A partida em Goiânia foi ridícula, né? A palavra mais suave que eu encontro foi ridículo. Aquilo que o São Paulo fez lá na derrota por 3-1. Como o Corinthians também fez uma partida patética jogando lá e depois conseguiu se recuperar atuando aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. E hoje no Morumbi o São Paulo fez um grande jogo, né? 29 finalizações, 21 dentro da área. Gente, você chutar 21 vezes contra o adversário de dentro da área, é que você criou muita coisa. Muito volume de jogo, muitas conclusões, cabeçadas, chutando, enfim. O Patrick já tinha feito gol importante contra o Palmeiras, agora fez 2 gols importantes no jogo de hoje. O Rogério Ceni, a gente fala muito sobre isso, ele é um técnico que ele arrisca muito. O grande desafio, acho que do Rogério Ceni no médio e longo prazo é encontrar o equilíbrio entre o momento de arriscar mais e a hora de ser um pouco mais conservador. Por exemplo, no jogo passado, São Paulo com um jogador a menos, ele deveria ter sido mais conservador. Tentou sair para o jogo e acabou tomando 3. Hoje ele tinha que ser agressivo, a escalação foi uma escalação muito ofensiva, né? Perdeu o Gabriel Neves contundido logo no começo do jogo, teve que entrar o Pablo Maia, né, que tem outra característica, né, mais marcador, mais pegador e tal, mas enfim. E o São Paulo criou situações, merecia ter vencido, na minha opinião, até por um placar maior. Acho que não era jogo para definir nos pênaltis, o São Paulo ter levado no tempo normal, não aconteceu, mas conseguiu uma merecida classificação nos pênaltis. A grande questão do São Paulo é essa, ele não sabe o que o São Paulo vai fazer no próximo jogo, ele oscila demais. Mas hoje acho que o arrojo do treinador e a dedicação dos jogadores, né? O time de São Paulo, se tem defeitos, se são muitos defeitos ou poucos, é uma longa discussão, mas o fato é que tem uma virtude de ser um time que luta muito, ele sempre luta até o final, não se entrega. No jogo do final de semana mesmo passado,
com um homem a menos, jogando contra o Cuiabá, quase virou o jogo, justamente porque o time é muito guerreiro, o time que não baixa a cabeça, mesmo quando está jogando mal. Até 2008, mas hoje foi uma vitória. E que se esnobava muito a Sul-Americana. Agora não é assim não, Bonitão. Agora se valorize muito. Tanto que o Atlético Paranaense, que é finalista da Copa Libertadores, ganhou 2 edições recentes da Copa Sul-Americana. Vai lá ver se o Atlético Paranaense esnoba o torneio. Não, exibe com orgulho o troféu conquistado. E hoje a realidade é a seguinte, nesse exato momento, hoje, no dia 8 de setembro, né, quase no dia 9, nós temos 3 times que vão disputar a final continental. O Flamengo, o Atlético Paranaense e o São Paulo. São Paulo está na final internacional, isso é legal. A gente tem que tentar entender o valor disso aí. Quando a gente vê a final de Europa League, a gente viu todos os anos, a gente viu a Roma ganhando a Conference, que é torneio novo, a terceira da Europa, seria o terceiro nível. O Zé Mourinho emocionado, todo mundo chorando, a Roma nunca tinha vencido um título internacional, assim, de tanta expressão, conseguiu. Então, acho que é um momento importante, é uma vitória importante, o São Paulo está numa final. Não deve ser fácil, o Del Valle é um time que jogou Libertadores, né? Acabou indo para a Copa Sul-Americana e aniquilou o Melgar, que eliminou o Inter, né? Passou assim, nem um trator. É um clube que está habituado a essas competições. O jogo vai ser na Argentina, vai ter mais torcida de São Paulo, com toda certeza. São Paulo tem uma torcida numerosa, vai viajar para lá. O Del Valle tem a torcida diminuta. Mas é uma final internacional. O São Paulo está de volta na final internacional. Isso não acontece há quanto tempo? Desde 2015, né? Desde 2012. 12, né? Da Sul-Americana. 10 anos. 10 anos. Está na final internacional. Isso é um fato importante e que tem que ser destacado. E uma eventual conquista também classifica o time para a Libertadores. Pessoal, antes de eu começar a minha opinião, hoje eu tenho uma oferta imperdível e não é propaganda não. Meu amigo aí, o Verix Google, especialista em renda online, está liberando 300 vagas para ajudar os inscritos aqui do canal a conseguirem obter uma renda extra aí usando apenas o celular. Ele está disponibilizando 300 vagas lá no WhatsApp, consultoria gratuita, para você saber o passo a passo aí para começar a fazer suas vendas online e conquistar aí de 500 a 2 mil reais de renda extra por mês. Então é isso, é só para os 300 primeiros que entrarem em contato, tá? Salvar o contato dele, que vai ter direito a essa consultoria gratuita com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas não esquece, não deixa de salvar o contato dele, tá ok? Então agora, vamos embora para a minha opinião. Valeu! Pessoal, depois de derrota após derrota, o São Paulo chegou à final da Sul-Americana. Tava cabreiro? Tava, mas torci, gostei, o São Paulo não desistiu até o fim, tentou o terceiro gol, mas pelos problemas que a gente ainda sabe que tem, né, com questão de finalização, o São Paulo não conseguiu o terceiro, mas fez os 2 gols com o Patrick, o primeiro gol importantíssimo logo no início do jogo, né, o que acabou já dando uma forçada ali, uma aliviada, e aí o São Paulo foi correndo atrás, teve um gol anulado do Caleri, que empurra o zagueiro aí, e diversas chances de gol, diversas chances, como já é de praxe nos jogos do São Paulo. E aí no segundo tempo, cruzamento do Alisson, isso mesmo, o Alisson que entrou no lugar do Igor Gomes, e o Patrick bota para dentro, 2-0. E aí no final do jogo, né, São Paulo ainda tenta, mas fisicamente o time deu uma cansada, né, porque correu demais, brigou demais, mas ainda assim continuou tendo chances. Infelizmente o Caleri não tá naquele momento, artilheiro. Esperamos aí que contra o Corinthians, que ele sempre marca gol, né, no fim de semana, ele possa reverter essa situação. Mas estamos na final, que era a final considerada mais fácil. Foi difícil, foi nos pênaltis, foi brigado, chorado até o último minuto, mas o São Paulo está na final. O São Paulo que teve o Felipe Alves no gol, que não fez muita coisa. Na defesa, Léo e Diego Costa gigantes. Diego Costa não perdeu uma. Botou o Churinho no bolso, o Churinho não viu a bola. As laterais, o Igor Vinícius e o Reinaldo foram bem. Igor Vinícius, que eu criticava desde o início do canal, acho que São Paulo sem não pode ficar mais, está jogando muito bem. Bem no apoio, bem na defesa, tem personalidade. Fez, para mim, na minha opinião, a melhor cobrança de pênalti. Bateu no alto, sem chance pro goleiro. Ele na hora H não pipoca. Impressionante, tenho gostado muito do jogador. Se você viesse acompanhar o vídeo no canal há uns meses atrás, pelo menos no início da temporada, ano passado,
eu meti o Maicon porque realmente a evolução desse jogador é inacreditável. Entendeu? Hoje o São Paulo tem lateral direito. Entendeu? Não tem nem opção de Rafinha, Moreira, que agora operou. Então, uma salva de palmas. No meio campo, o Gabriel Neves, né, que acabou se machucando, terminou o jogo de muleta. Então, acho preocupante a situação do jogador, ainda mais que a final agora é dia 1º de outubro. E não é só a final, né? O São Paulo tem que ficar ligado no Brasileiro. Já tem Corinthians no fim de semana. Depois tem o Flamengo pela Copa do Brasil. Acho que vai um São Paulo mais leve. E talvez as coisas possam agora fluir. E no meio campo, além do Neves, entrou o Maia, que não comprometeu, foi bem. E Patrick, Nestor e Alisson. Alisson que começou meio assim e que perdeu muito gol, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos treinar a cabeçada, hein, Alisson? Eu sei que a gente foi pra final, mas, poxa, teve ali 2 chances de ouro ali, cabeceou mal demais. Patrick, sem comentários, o jogador da partida, né? O match, o cara do jogo, tanto é que ganhou o prêmio pela Sul-Americana, óbvio, mas saiu morto, né? Pediu pra sair ali mesmo na entrevista, falou que não aguentou. E ajudou muito o Reinaldo na marcação. E no ataque, sempre presente ali, sempre incomodando. E hoje botou os 2 jogos pra dentro. E aquele primeiro gol principal, né? Quando você sai com menos de 5 minutos com 1-0, a atmosfera muda, né? O jogo muda. E o São Paulo também começa a sair dessa cena de só fazer um gol, né? De ficar naquele gol do sofrimento. Fez 2 gols, poderia ter feito mais, como sempre. Mas nos pênaltis conseguiu passar. Um ataque ali, o Luciano, muito brigador, muito participativo, mas que na hora dos pênaltis, né, Luciano? Poxa, vai matar o jogo com mais antecedência, mas tinha que dar a emoção até o fim e perde o pênalti. E o Caleri brigador, você vê que ele está incomodado com a falta de gols, né? Não fez as melhores partidas, mas brigador. Acho que o Caleri jogando bem é gol na certa, né? Se o Caleri não joga bem, ele é muito importante para a equipe. Ele briga muito, ele é muito chato, ele abre espaço, abre opções e teve chances também. Então, assim, foi o São Paulo do Mr. Rogério Ceni que trocou a camisa, né? Falou que a camisa número 3 do São Paulo estava dando azar. Foi de blazer e deu certo. Acho que agora não veremos tão cedo o Rogério usando essa camisa. Essa camisa, quer dizer, tá difícil também de encontrar ela, né? A senhora Adidas também tá dando mole aí. Você não consegue adquirir ela com tanta facilidade. Não esperava o sucesso da camisa. Como não esperasse essa torcida abraça esse time. Mas é isso. E mais, eu gostaria de falar aqui também do Rogério Ceni, né? Tem feito um bom trabalho. Claro que a gente vai ter nossas discordâncias. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas, se for campeão da Sul-Americana, né? Os erros serão apagados. Acho nem que não devem ser apagados. Devem ser entendidos e devem ser melhorados. Mas é um time hoje que cria muito. Acho que tem que só melhorar muito na finalização. E o Rogério, como o Brenner falou e outros falaram, ele tem que melhorar, o Mauro César mesmo falou, tem que melhorar defensivamente, né? Ainda é o Atlético Goianiense, de vez em quando os caras chegavam muito rápido no ataque. Bem que não sofreu. Mas também o Atlético Goianiense não tem qualidade para isso, né? Acho que o Rogério Ceni agora tem que pensar um pouco na parte defensiva. O Independente Del Valle é um time enjoado, é um time chato, é um time difícil. Tava na Libertadores. Não vai ser essa baba não. Muito pelo contrário, vai ser um jogo duríssimo. Mas São Paulo tem chance. E camisa por camisa, né? E eu não vou ficar nada surpreso se a torcida do São Paulo invadir Córdoba, né? Agora é rumo a Córdoba, né? E com relação à diretoria auxiliar a torcida, essas gestões do São Paulo não espero nada, mas seria uma questão de bom senso, né? Veremos aí novidades nos próximos capítulos, mas não tenho muita expectativa não. Mas o grande merecedor dessa conquista para a final se chama o torcedor. Toda vez que pediu e quando não pediu, o torcedor do São Paulo estava no Morumbi apoiando. Então isso é um presente para todos. Eu me incluo também que sou torcedor. Mas é um presente para todos. Entendeu? E esperamos agora que o São Paulo entregue o presente completo, né? Que seja campeão desse torneio, que no Campeonato Brasileiro se livre logo dessa zona incômoda, né? E na Copa do Brasil possa fazer um bom papel aí no jogo da volta contra o Flamengo. Missão quase impossível. Mas agora com o São Paulo mais leve, quem sabe. Então é isso, pessoal. Vamos comemorar. Mas domingo tá logo aí. E tem clássico no Morumbi. Que eu acho também que a torcida vai forte. Veremos. Então é isso, pessoal. Sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas não teria como.
São Paulo está numa final da Sul-Americana, minha gente. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, ainda mais agora, que dia 1º de outubro está logo aí, teremos final e o São Paulo estará presente. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, né? E se não for para mim, deixa para o nosso São Paulo também, né? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos. Eu sei que a minha vai ser maravilhosa, já tô com a camisa, vou sair com a camisa, porque hoje é dia de mostrar essa camisa maravilhosa. E valeu! Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também pra minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Pra ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado.